paz do Senhor, igreja. Hoje é nosso culto de ceia, amém, onde nós nos voltamos a participar da mesa do Senhor, amém, onde nós nos voltamos. Abra comigo a tua Bíblia. Na ceia passada eu preguei sobre que voz você está ouvindo. E como o pastor Juliano pregou, a pastora Alessandra pregou, nós ouvimos realmente muitas vozes, né? Eles citaram também sobre as vozes que têm chegado aos nossos ouvidos, e muitas delas nos atrapalhado, tirado-nos a visão, tira-nos a visão, o propósito, para aquilo então que nós fomos criados. Um dia alguém me fez uma pergunta: Pastor Pompeu, para que você acredita que você foi criado? E a surpresa, porque eu sabia para que eu fui criado, mas ele me resumiu numa frase: você foi criado para a honra e glória do Senhor. Você foi criado para glorificar a esse Deus, para honrar o que Ele fez por mim e por você, pastor, naquela cruz. Eu quero pregar um texto que, assim que eu me converti, eu comecei a visitar uma casa na Reta ali, há 15 anos atrás. E nós fazíamos um culto ali na quinta-feira, de uma irmã ali na Reta. E eu, logo no primeira, segunda, terceira semana, eu fui convidado para estar nesse culto. Eu ia todas as quintas-feiras. E na segunda ou terceira quinta-feira, o irmão me convidou a trazer uma palavra naquele lugar. E eu, sem conhecer praticamente nada da Bíblia, eu preguei sobre esta palavra. As bênçãos que são lançadas do Monte Gerizim. E nunca mais, eu creio que eu tenha usado como tema principal da minha pregação. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Deuteronômio 28 e acompanhe comigo essa leitura. A partir do 1, nós vamos ler até o 14. Como o pastor Heber falou, nós estamos com um problema, deu um problema no cabo do retroprojetor. Acompanhe. Será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. No 5, bendito o teu cesto e bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. 7, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão ou virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. No 10,
e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. No 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Diga o céu. Diga o céu. É baixo. Diga o céu. Para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor. Diga comigo: quando obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. No 14, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Aqui tem 2 cadeiras sobrando, a impressão minha. Estão lá no banheiro, ali tem uma no púlpito ali, ó. Pastor Heber está onde? Pode sentar no púlpito. O Max está onde? Está lá fora. Eu gostei de sentar no púlpito, eu acho que eu vou começar a sentar no púlpito. Porque quando o Max pregava, eu podia ver que a agenda dele ia passando, e daqui a pouco chegou numa página que tinha somente meia página. Opa, está perto de acabar. Mas foi uma bênção, né? O Max prega. O Max é o melhor pregador dessa igreja, eu acho. Né? Os irmãos que dizem, né? Os pregadores que falam. Mas eu pude ver ali, eu fui o primeiro. Revelação do céu, vai acabar daqui a pouco a palavra. Ah, tu viu, pastor? Amém, Max, tu é uma bênção, hein, Max? Eita glória, e é erro ainda, gente. Amém. Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. O livro de Números foi escrito durante a caminhada do povo do Monte Sinai até a terra de Moabe, à beira do Rio Jordão, e levou aproximadamente 39 anos. Deuteronômio ele foi, acredito, escrito no mês. Moisés, naquele momento, sabendo que ele já não ia atravessar o Rio Jordão, ele então reúne o povo naquela terra e passa, porque a maioria daquele povo não tinha visto, então, a saída do Egito, o milagre do Mar Vermelho se abrindo, né? Não tinha visto as 10 pragas, não tinha presenciado a entrega das tábuas da lei. Então tinha um povo ali que precisava saber daquilo que Deus fez. Então Moisés prega para eles e determina algo. Ele diz, e de 7 em 7 anos este livro vai ser lido para todas as pessoas, para toda a nação de Israel. O livro de Deuteronômio vai ter que ser lido de 7 em 7 anos inteiro. E eles careciam de uma narração inspirada por Deus, porque eles tinham ouvido falar, eles sabiam de algumas coisas, mas não da própria boca de Deus através do seu profeta. E Deuteronômio é uma narrativa de Moisés, menos o capítulo 31 e 34, que Deus fala nesses 2 capítulos. No mais é Moisés falando ao povo, ou Deus usando o seu profeta.
Mas o que me entristecia muito, e você que prega, você que já ouviu muitas vezes, é como é que um homem carrega o povo durante 40 anos e é sentenciado à beira do Rio Jordão, dizendo assim, ó, não entrarás. E eu sempre achei que isso foi um castigo para Moisés. Eu, particularmente, falei, Moisés foi castigado. E ele realmente tem uma sentença para ele, em Deuteronômio 34, que diz assim, ó, não precisa nem você abrir, só escute que eu vou ler, eu quero ser bem rápido hoje, até porque eu não preparei uma palavra, Deus me deu essa palavra quase hoje. Hoje a Liz falou assim, a Liz não sabia o que ia pregar, a pastora Liz, ela falou assim, Deus tem falado comigo acerca de reter as bênçãos sobre o seu povo. Deus tem retido nos últimos anos a bênção sobre os seus filhos, né? Porque Deus não tem se agradado de alguns comportamentos, e eu me incluo também. Eu me incluo nisso porque eu tenho que observar, então, o porquê que não está chegando sobre mim aquilo que Deus tem prometido. Olha aqui no 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul da campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente darei, mostro-te para que veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Porém, para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Dura esta palavra, né? Dura esta palavra. Mas eu sempre entendi isso como um castigo. Mas eu acho que foi uma honra, Deus honrou Moisés. Porque Deus ainda deu a oportunidade de Moisés subir ao monte Nebo e de lá olhar a terra, coisa que outros não tiveram esta oportunidade. Seu irmão, quase toda a geração que fica então no caminho, não tem a oportunidade de ver com seus olhos. Moisés tinha sido sentenciado, e Deus cumpre aquilo que Deus fala, mas Deus ainda teve misericórdia e amor da sua vida, e faz ele olhar de longe Canaã, de cima daquele morro. Se eu pudesse dar um nome a esse tema, eu diria assim, ó, Deus não vai te abençoar sem propósito, ou o Senhor nos abençoa com um propósito. Deus vai nos abençoar por um propósito. Aí eu fiz a leitura de um texto que fala sobre muitas bênçãos. E os pregadores do Evangelho da Prosperidade, os sensacionalistas, eles dizem assim, a partir de hoje, você não vai precisar mais correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Você já ouviu isso? A bênção, a partir de hoje, você não vai precisar mais correr atrás dela, ela vai correr atrás de você. E eu ouvi isso por muitos anos, ela nunca correu atrás de mim. Ou pelo menos no início da minha caminhada, foi muito difícil. Por quê? Porque tem que observar algumas coisas na palavra de Deus, para que então a bênção venha
e corra atrás de você. Simplesmente um profeta chegar aqui e lançar lançar uma palavra, não é suficiente para que você então receba a bênção. E você talvez esperou uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e esta bênção não chegou sobre a sua vida. Talvez você viva alguma dificuldade, talvez com certeza você passe alguma luta, porque então ainda você não está fazendo o que Deus quer que você faça, ou você não está vivendo conforme Deus quer que você viva. Você está achando que é uma obrigação de Deus te abençoar, porque você está neste lugar. Você vem todos os domingos o culto, você vem toda quarta-feira, e você está esperando, talvez por muitos meses, por muitos anos, quem sabe por dezenas de anos, esperando a prosperidade que é prometida por Deus e não acontece. Aí você pode me perguntar: pastor, por que não aconteceu na minha vida? Deus mentiu? Eu te digo, não, Deus não mentiu, porque Deus não mente. É que está faltando você ainda se alinhar com aquilo que Ele então determinou ali na palavra de Deus. Olha o que diz o primeiro versículo: se atentamente ouvires a voz do Senhor. Ele não fala se você, poderia falar, se você ouvir a voz do Senhor. Ele fala, se você atentamente ouvir a voz do Senhor. E aí está a chave: atentamente é você realmente ouvir e obedecer, ouvir e caminhar, ouvir e viver. De nada adianta eu estar pregando aqui sobre ouvir, e o pastor é o primeiro a dar testemunho de que não ouve a voz de Deus. Não adianta eu pregar sobre perdão e eu não perdoar o irmão que talvez estejam aí. Foi pregado domingo passado ou retrasado sobre honra, e eu não honro as pessoas que estão acima de mim, ou não honro o meu patrão, não honro o meu professor, não honro o meu pai, não honro a minha mãe. E vocês ouviram o que é honrar. Honrar não é obedecer. E a Paula usou no texto, quando ela pregou sobre honra, essa passagem bíblica. Nós falamos, mas não vivemos. Nós proferimos da boca para fora, mas não vivemos. A palavra de Deus em Tiago diz: não sedes somente ouvintes, mas sedes praticantes da palavra de Deus. Talvez aí esteja a chave para você, a partir de hoje, talvez não mudar, mas começar um processo de mudança. Que a mudança nas nossas vidas, pela nossa natureza humana, muitas vezes ela é muito lenta. Ela é gradativa, porque então nós somos demorados em aceitar as mudanças. Resistimos em aceitar as mudanças. Como foi pregado, eu acho que pelo Max, domingo passado, quanto da tua vida, ele usou a expressão barro, porque a leitura, quanto do teu barro está sobre o domínio ou controle de Deus? Quanto você tem entregue da sua vida para Deus? E essa parte eu entrego, mas essa parte eu resolvo. Isso eu não dou, isso eu administro, isso eu faço. E aí você acaba não fazendo aquilo que é necessário você fazer. Ouvir atentamente é ouvir e viver, ouvir e praticar. Pastor, é tão difícil praticar. Não é. Se você entregar para Deus, se você então entregar os teus problemas a Deus e esperar nele a resposta que você precisa. Você entrega os teus filhos para Deus, mas logo você já está tirando de Deus. Você entrega até as tuas finanças para Deus, mas daqui a pouco você toma de Deus. Você até devolve o dízimo, mas no primeiro aperto que você passa, você para de dizimar.
E eu não quero aqui te convencer a ser dizimista, porque não é o pastor Pompeu que convence, eu nem quero pregar, nem sei por que veio isso, mas você entrega e toma. Em Filipenses fala que nós devemos considerar as necessidades do outro acima das nossas. E muitas vezes nós pensamos primeiro em nós. E ele diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ele tinha ordenado os mandamentos que o povo então deveria seguir. Quantos mandamentos será que tem na Bíblia? Além dos 10. Mas se você cumprisse os 10, com certeza você cumpriria todos os mandamentos de Deus. Ou pelo menos começasse com esse processo. Bom, a partir de hoje eu vou começar a mudar. Eu vou começar a viver de forma diferente. Eu sempre digo, como é que então eu sigo ou faço aquilo que agrada a Deus? Tem uma pergunta que alguém falou, não sei se foi eu que falei, mas eu ouvi de alguém. Faça aquela pergunta. O que, JF. O que é isso? O que Jesus faria no meu lugar? Quando você estiver diante de uma dificuldade, ou diante de um dilema, ou diante de uma tentação, ou diante de uma oferta, faça essa pergunta para você, o que Jesus faria no meu lugar? Talvez 99% das coisas que você faz ou pratica, você não faria e nem praticaria. O que Jesus faria? Amém? E ele diz assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você ouvir a voz do Senhor atentamente e cumprir os seus mandamentos, a primeira promessa, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Você já pensou o que é isso? Já pensou o que é ser exaltado sobre todas as pessoas? Ser honrado, ser visto como homem ou mulher de Deus, ser visto como uma pessoa honesta, ser visto como uma referência, ser visto como um exemplo. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Que bênçãos, pastor? Eu vou ler. Mas olha só, em Efésios, eu acho que Efésios 1, no 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, Efésios diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então eu já fui abençoado. Eu não preciso mais correr atrás da bênção. Eu não preciso mais buscar profeta e nem buscar pregador de prosperidade, nem assistir pregador de prosperidade, porque eu já fui abençoado. Mas só que Paulo, quando escreve, ele diz assim, nas regiões celestiais. Então eu já fui abençoado, só que esta bênção talvez esteja num local que eu ainda não acessei.
Esta bênção para mim está no local que eu preciso então acessar. Eu vi algo de um pastor uma vez que marcou a minha vida. Ele falou assim, escute, se a bênção de Deus não está chegando sobre a sua vida, se a bênção de Deus não está chegando na sua casa, nas suas finanças, pare e analise sua vida, porque alguma coisa você está fazendo ou não está fazendo. Se as bênçãos de Deus ainda não chegaram sobre a sua vida, você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá quanto tempo, e você ainda está aguardando por esta bênção, analise o que você está fazendo ou não está fazendo. Aí eu fiquei... Analise o que você está fazendo, que você não deve fazer. O que você não está fazendo, que você deve fazer. Aí faça aquela pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Eu me converti, quem é que é novo convertido assim? Aqui, levante a mão. 2 somente? Quem é que ainda não é crente aqui? Não vou te chamar aqui na frente. A irmã lá atrás, mais alguém? Mais o Messi ali, a irmã ali. Amém? E quando eu me converti, eu fui num culto na nossa igreja, num domingo de manhã, e tinha uma profeta de São Paulo, uma senhora de cor muito abençoada, e ela levantou naquela manhã, foi numa pessoa e falou assim: hoje Deus assina os papéis que estão guardados na tua gaveta com caneta de ouro. E ela depois vem em mim e fala a mesma coisa. Eu e ele recebemos a mesma palavra. Gente, pensa num novo convertido contente. Pensa no novo convertido contente. Eu perguntei o que é isso. Ele disse, é muita bênção, pastor. É muita bênção, irmão Pompeu. Não era nada, tinha 3, 4, 5, 6 meses. E Deus já tinha falado comigo que eu ia pregar, desde que eu fui muito novo ainda, novo convertido, de idade não, mas de caminhada de fé. Era uma quinta-feira. Na segunda-feira o pastor chega e diz assim, o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal, não vai vir mais fazer o estudo, porque ele foi convidado para administrar as lojas 1001. Ele sai, talvez ele até esteja me ouvindo, ou vai me ouvir. Ele sai de uma situação de receber, de uma posição ou situação de receber cesta básica, e passa a ganhar, nem vou te falar o valor, muito dinheiro, gente, muito dinheiro, muito dinheiro. Pense que ganha um jogador de futebol aí, tu já tem, em médio porte. Então, e ele, 3, 4 dias depois, eu disse, a minha também vai chegar logo. Meu Deus, se a dele foi 4 dias, e agora vai ser 8 dias, talvez, uma semana, um mês. Pensa num crente fiel. Mas eu vou continuar, porque a palavra diz que eu tenho que ser fiel. E eu vou continuar. Aquele montante eu ainda estou esperando. Aquele valor eu ainda não cheguei. Amém? Mas Deus abriu os céus, o seu bom tesouro sobre as nossas vidas. E Deus tem feito assim o que nós nem esperamos. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Quanto mais você faz, mais Deus faz. Quanto mais você entrega para Deus, mais Ele devolve para ti. E logo depois, este homem então decide abençoar um pastor da nossa igreja, dar um carro 0 para ele. Eu digo, quando é que eu vou conseguir fazer isso? De poder abençoar alguém com um carro 0. Gente, aquilo... E a gente então... Mas Deus fez, amém?
Deus fez muita coisa nas nossas vidas. Mas eu não posso parar de ouvir a voz de Deus. Eu não posso parar de obedecer os seus mandamentos. E essa pergunta você tem que se fazer. Essa pergunta você tem que se fazer. Então o que é que eu preciso, pastor? Se a Bíblia diz, Deus diz na sua palavra, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente e nem se arrepende do que promete, então, certo? Deus não mente, o que ele fala é verdade e nem se arrepende daquilo que ele prometeu. Porém, se não aconteceu, é algo que talvez eu não esteja fazendo. E aí, se eu ouvir a voz de Deus atentamente, cumprir os seus mandamentos, eu acesso essa região celestial que estão ali contida ou retida as bênçãos para a minha vida. Você pode dizer glória a Deus? Amém? Então, se eu vivo assim, se eu vivo dessa forma, independentemente se eu estou bem ou não estou, se eu estou em luto, entregue para Deus. Viva desta forma, porque então aí Deus vai fazer. E não é assim, porque Deus primeiro quer ver se realmente nós somos fiéis. E Deus me provou muito, como provou a Ana Paula, né? Deus provou muito, como ela testemunhou aqui, nos dízimos Deus me provou muito. Muitas vezes eu fiquei, ou ficamos apertados, sem poder pagar, ou sem poder comprar. Nós nunca fizemos conta, nós sempre guardávamos, mas deixávamos de comprar, ou compramos as coisas aos pouquinhos. 23 anos de casado, até hoje nós estamos ainda mobiliando a nossa casa. Amém? E aí, mas nunca deixamos de devolver o que é de Deus, de fazer para Deus, de atender. Nós temos um costume de orar todas as refeições, e nós de um tempo para cá começamos, eu sempre orei pelos necessitados, pelas viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados, e agora eu comecei a orar assim de um tempo para cá, Senhor, e eu já orava por essas pessoas, mas que nós sejamos um. Agora, alimentar um faminto na rua. Manda alguém bater nessa porta. Manda alguém chegar à nossa porta. Porque é muito fácil nós termos a mesa e nós orarmos para Deus providenciar. Talvez Deus quer te usar para alimentar alguém. Talvez que Deus quer te usar para você dar um prato de comida para alguém. Peça para Deus, se você tem na sua casa, começar a enviar alguém faminto, alguém que necessite, para que você possa dar um prato de comida a ele. Outro dia eu passei no sinaleiro, tinha um rapaz pedindo, eu falei, não tenho. E eu tinha R$10 que eu ia comprar algo para a empresa. Olha só, ele queria uma moeda. Eu fui lá, comprei, deu R$6, sobrou R$4, eu voltei. Quando eu balancei a nota de 2, ele ficou numa felicidade. O que é R$2, né? Mas ele estava pedindo uma moeda. Ele chegou a chorar na porta da caminhonete. Se eu tivesse 50 ali, eu tinha dado para ele. Se tivesse 20, eu tinha dado. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Hoje eu passei um vídeo no grupo da igreja que fala sobre... Quem assistiu aí? Sobre gentileza, né? De uma mulher que paga então o pedágio para o carro de trás e a pessoa é contagiada, acaba o homem, sabe? Essa é a forma. 4 segredos da prosperidade: dízimo, oferta, oferta alçada, esmola. O que aquele paralítico estava pedindo na porta formosa, na porta do templo em Jerusalém? O quê? Esmola ele estava pedindo, ele estava esmolando, né? Uma ajuda. Então eu preciso acessar essa região celestial, e é dessa forma que eu acesso, amém? Bem rápido. Ele diz assim, lá no 3, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Olha só, bendito o fruto do teu ventre, bendito o bem-aventurado, ou abençoado os teus filhos, amém?
e abençoado o fruto da tua terra. Abençoado o fruto dos teus animais, abençoado a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Abençoado o teu cesto. Cesto fala de provisão, amém? Cesto fala de provisão. Bendito, bem-aventurado, abençoado a sua amassadeira. Abençoado serás ao entrares e abençoado será ao saíres. Olha como é completa a promessa de Deus. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os teus adversários, que se levantarem contra ti. Por um caminho virão, mas por 7 caminhos sairão de ti. O Senhor, no 8, determinará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em todo o empreendimento da tua mão. Ou seja, a tua casa será abençoada, teus animais serão abençoados, os teus filhos serão abençoados, e tudo que você colocar serão abençoados. Pastor, mas eu não tenho vivido isso. Por que nós não temos vivido isto então? Se é a promessa de Deus, por que então que eu não tenho ainda alcançado essas bênçãos que Deus promete? Talvez você esteja aí se perguntando. Talvez você esteja aí fazendo-se esta pergunta. Então por que tem todas essas promessas e eu não estou sendo abençoado? E eu te respondo, porque falta você fazer algo ainda para Deus. Você ainda não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Ou você talvez tenha feito, mas não tem dado continuidade àquilo que você começou a fazer. O segredo é ser contínuo nas tuas atitudes, é fazer sempre, sabe, ser fiel. Ser fiel não é ser fiel agora e daqui a pouco deixar de ser fiel. Não ser fiel, eu devo ser fiel todos os dias da minha vida. É isso que está faltando para mim e para você. É continuar ou dar continuidade àquilo então que eu ouço, que eu aprendi ou que eu comecei a fazer e parei de fazer. E uma das coisas que mais nos afastam de fazer as coisas para Deus é quando eu não estou ouvindo a voz de Deus. Ele diz, se ouvires atentamente a minha voz. E eu preguei essa palavra sobre que voz você está ouvindo há um mês atrás, e deu uma discussão, e eu achei tremendo um exemplo, né? Alguns exemplos que saíram, e eu pergunto, vocês que são jovens aqui, ó, até nós que somos adultos, quantas vozes não falam conosco? Na internet, no Facebook, no Insta, estou até falando difícil já, no WhatsApp. Quer ver, quando você se converte, entende que você deve namorar para casar, e você então sabe, se você começar a namorar muito cedo, vai ser difícil segurar a carne, aí você começa a querer não namorar cedo, porque entende, se você namorar, você vai então entrar num caminho de possibilidade de fornicação, de pecado, de sexo antes do casamento. Aí você vai para a escola e você diz, eu não vou namorar, porque se eu namorar eu vou beijar, se eu beijar eu vou sentir algo, vai aumentar o meu desejo, o meu amor, a minha paixão por esta pessoa. Aí você decide não fazer. Aí você chega na escola, você se depara com um casal de adolescentes se beijando. E se você deixar, aquela voz fala contigo. Se você deixar,
aquela voz pode então se tornar na tua vida também uma realidade. E isto é uma voz que fala muito com jovens. Quando você vê uma amiga ou uma conhecida de alguém no Facebook, acompanha as redes sociais, você olha em tela então, num local que você normalmente não frequenta. Se você se deixar influenciar, aquela voz vai falar contigo. É uma voz que pode falar contigo, né? Então, nós temos que realmente se voltar para a palavra, se voltar para Deus. Eu acho tremendo porque eu escutei alguns testemunhos assim de jovens que realmente querem se guardar. E isso, as pessoas, os teus amigos, os teus colegas, se você hoje decidir se guardar para namorar com 18, 19, 20 anos, que é mais próximo de você, então, casar-se, não que quem case ou quem namore antes, ou quem casou antes esteja errado, não, mas você que quer começar a namorar mais tarde, você vai começar a ser chamado de careta, você vai começar a ser chamado de ultrapassado. Não dê ouvidos a esta voz, amém? Não dê ouvidos a esta voz. É algo muito sério a decisão de se casar. E nós temos um filho, Davi. Eu sempre digo, filho, você deve orar a Deus a respeito com quem você deve, quando você então tiver idade ou decidir então namorar, você deve perguntar a Deus. Se você esperar em Deus, você vai ser bem-sucedido. Amém? E são vozes que falam conosco, porque são exemplos que você vê. Aí você deve fechar os teus ouvidos para não ouvir esta voz. Aí você tem que realmente ouvir por um ouvido e sair pelo outro. E não só com os jovens, conosco, todos os dias, nós somos diariamente atacados com propostas de sermos muitas vezes infiéis, muitas vezes desonestos, muitas vezes... Se você sair ali fora, na rua ali hoje, e você... Quem gostaria de achar 5 mil reais na rua ali? Sair daqui e você achar 5 mil reais. Ninguém gostaria? Levante a mão quem gostaria de achar 5 mil reais. Talvez você esteja apertado, talvez você esteja com dificuldade. Você tem uma conta para pagar. Pastor, eu gostaria de sair na rua ali e achar um maço de dinheiro. Com muito dinheiro. Talvez eu resolveria o meu problema. E aí nós ouvimos um ditado no mundo que diz assim: achado não é roubado. Eu achei. E um dia eu vi um pastor dar um testemunho que foi ele deu 10 reais de oferta, e um irmão da igreja, não era pastor. Ele deu 10 reais de oferta, no dia seguinte ele foi na padaria e perdeu, e achou 50 reais. Deus me abençoou com 40. Aí eu te pergunto, e quem perdeu esses 5 mil reais? Como deva estar no momento que você acha? Aqueles 50 reais que o irmão achou lá na padaria, de quem seria? Se fosse de alguém que abriu um maço de 50 reais e perdeu, não faria falta. Mas se foi de uma criança que um pai mandou com 50 reais para comprar pão, e ela chega em casa e diz: pai, eu não comprei o pão. Por quê? Porque eu perdi o dinheiro. E aquele dinheiro seja o único daquele pai e daquela mãe, e aquele homem não seja convertido, e aquele homem não seja um cristão. Imagine o que vai acontecer com o filho que perdeu 50 reais. Que um crente achou que Deus então o abençoou. Então eu digo assim: o achado não é ganhado, o achado não é conquistado. E aí são essas coisas que
podem falar conosco. E às vezes Deus deixa nós passarmos por certa situação ou por certas situações para nós então, para nos testar, para nós sermos testados por Deus. Amém? E ele diz assim, ó. No 11, o Senhor te dará, para encerrar, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Os céus serão abertos sobre a sua vida. Amém? Quando você ouvir a voz de Deus e você seguir as orientações do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para nos abençoar. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Eu quero que, a partir de hoje, você passe a refletir a respeito disso. A respeito daquilo que você precisa fazer para que essa bênção de Deus alcance a sua vida. Pastor, eu já estou sendo abençoado, Deus quer te abençoar mais. Amém? Eu já recebi do Senhor, mas Deus tem mais para você. Deus tem mais. Amém? Deus tem mais para você. Mas é necessário que você, então, ouça a voz de Deus.